Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos felizes e alegres com o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje nós estamos na campanha, quarto elo. Por essa causa, nós nos colocamos de joelho diante do Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia, Isaías 53, a partir do 1º. Paulo, por essa causa está onde? Efésios quanto? Isaías 53, a partir do 1º. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele causa alguma. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputarmos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pela nossa transgressão e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contara o tempo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nunca houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Pelo que darei a parte de muitos, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Olha só o Efésios 3 e 14. Efésios 3 e 14, o tema dessa campanha. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor mais uma vez, meu Deus, venha usar de misericórdia, venha usar de compaixão e da sua infinita graça. Deus, é pelo poder do seu nome que nessa noite o Senhor continue falando conosco, agora através da tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus. Essa passagem, irmãos, é muito conhecida de nós, né? Nós temos muito lido sobre essa passagem.
falado sobre essa palavra, mas a palavra do Senhor, ela é viva. Em todo o tempo, ela sempre é nova para nós, em todos os anos. Se nós partir, Jesus não tiver vindo ainda, os filhos, os netos dos netos, a geração que virá, a outra geração, quando lê essa palavra vai sentir a mesma coisa, porque ela é viva. Essa palavra, ela não é um escrito de um defunto, ela é escrito de quem está vivo. Então ela é viva, essa palavra. E nós vemos que aqui fala sobre a passagem, a história, tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que quando Isaías, pelo Espírito de Deus, ele faz a pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Né? Quem deu crédito à nossa pregação? O que nós estávamos pregando? Porque já havia mais ou menos, pode-se dizer, desde a criação do mundo, desde quando o Adão e a Eva pecou, ali já houve a primeira pregação que Jesus viria. A primeira mensagem que ele viria e que ele pagaria o preço pelas nossas almas e que ele pisaria na cabeça da serpente. Que a serpente ia ferir seu calcanhar, mas ele ia pisar nela. Então isso desde o começo está vindo a mesma pregação, a mesma mensagem. E todos os homens que Deus levantou, desde Adão, a Bíblia fala, e dos homens de Deus, desde lá o Senhor levantou, e todos eles falavam do Senhor Jesus. Lembrava dessa palavra que ia acontecer, daquilo que Deus ia fazer sobre a terra, desde Adão. E nós vemos que homens foram nascendo homens, o pecado tomou conta e pessoas foram se desviando, pessoas foram aceitando o pecado, como Caim e a sua descendência. Mas a Bíblia fala que no meio aparecia homens, Deus começou a chamar homens, né? Homens e mulheres com ousadias, com autoridade, para estar sempre falando, repetindo essa mensagem, falando a mesma coisa, que ele viria, que ele ia pagar um alto preço, que ele ia fazer algo tremendo sobre a terra. E nós vemos que logo depois que o Caim mata o Abel, e a Eva teve o outro filho, ela já por Deus, ela já disse assim, diz a Bíblia que ela coloca o nome daquele filho de Sete, e quando ela coloca o nome daquele menino de Sete, ela falou dessa forma: esse menino é a semente que Caim, é a outra semente, a semente que foi dada no lugar de Abel, que Caim matou. E dali, daquela semente de Deus, que agora vinha em Sete, a Bíblia fala que na sétima semente, na sétima geração, o sétimo depois de Adão, a Bíblia fala que aparece um homem chamado Enoque. E esse homem, a Bíblia fala que esse homem começou a andar com Deus. E quando ele começa a andar com Deus, eu quero só que você entenda só um instante aqui para nós entender essa palavra. Quando esse homem começa a andar com Deus, porque a gente sempre, eles têm colocado na mente como se fosse assim, quando fala andar com Deus, eles logo colocou na mente assim, então quer dizer que ele andava com o Pai, né? Com o Pai. Mas esse homem, chamado o sétimo depois de Adão, Enoque, a Bíblia fala que ele começou a andar com Deus. E falando, e pregando, e anunciando a palavra, a Bíblia não mostra, mas a única coisa que a Bíblia fala sobre ele, é que Enoque, ele tinha uma mensagem muito poderosa, e a mensagem dele falava de Jesus. E quando ele falava de Jesus, ele falou assim, dessa forma: diante de muitos homens que estavam fazendo errado naquela época, fazendo tudo errado, de formas erradas, Enoque
pregava, andava com Deus, vivia uma vida reta com Deus, e ele anunciou assim: eu vejo o Senhor vindo nas nuvens do céu, com os seus santos anjos, e ele vai julgar sobre a face dessa terra. Agora entenda, ele já via o Senhor Jesus. Quem vai vir nas nuvens do céu? Quem vai descer com os santos anjos sobre a terra, para fazer juízo sobre a terra? Quem é ele? Quem é esse que ia descer para fazer juízo sobre a terra? Agora, só que Enoque, ele foi revelado depois do Isaías 53. Ele já está falando, depois que Jesus morre e ressuscita, ele conquista a sua igreja, ele salva a sua igreja. Agora Enoque já viu, quase no finalzinho, Enoque diz: eu estou vendo ele vindo, descendo com os seus santos anjos sobre a terra. Aleluia! Mas ele disse: os seus santos. Até naquele momento, cadê os santos? Tinha anjos, não tinha anjos poderosos, querubins, serafins, mas ele falou: eu estou vendo ele vir com os seus santos. O que Enoque estava vendo? Que santos era esse? Aleluia! Porque ele poderia dizer: eu estou vendo Jesus vindo, estou vendo Deus vindo com seus anjos, descendo para julgar todo mundo. Não, ele disse: eu vejo o Senhor com os seus anjos e com os seus santos. Anjos e santos, porque Enoque já viu pela fé, pelo Espírito Santo, ele já viu Jesus voltando com o seu povo, com a sua igreja, e ele disse: é uma grande multidão descendo do céu, que vai vir para julgar sobre a terra. Ele já tinha acontecido o arrebatamento, já tinha passado o arrebatamento da igreja. Ô irmãos, agora você observa que desde ali, parecia que era naqueles dias de Enoque que ia acontecer. Não, já tem o que, mais de 6.000 anos, nós estamos aqui na igreja, e eu acredito que quando Enoque falou essa palavra, ele falou pelo Espírito Santo, e eu acredito que ele, naquele momento, ele foi cheio do Espírito, e nós estamos aqui falando a mesma palavra. Ainda não aconteceu, mas toda vez que nós falamos nessa palavra, nós também enche do Espírito. Porque ela é verdadeira. Ela é verdadeira, essa palavra. Não é a palavra de um defunto. E agora você observa só um ponto, irmãos. Eu só quero que os irmãos entendam isso. O Isaías diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Por que Deus estava anunciando no princípio dos homens? Porque Enoque era o 7º depois de Adão. Por que Deus estava anunciando justamente para Enoque o fim do fim? Estava anunciando o final da história, sendo que a história ainda não estava começando. Estava começando. Por que ele anunciou o fim? Aleluia! Por quê? Bendito é o nome do Senhor. Por que Deus estava anunciando o fim? Tem uma palavra que diz assim, eu anuncio, quando Deus falou, me parece que é através de Isaías, eu anuncio o fim antes do começo. Ele disse: só eu posso anunciar o fim antes do começo. E nós observamos aqui um ponto, irmãos. Agora, por que Deus estava anunciando o fim? Porque Deus, justamente no tempo de Enoque, quase 6.000 anos atrás, ele anunciou o fim para nós. Aleluia. Porque o Senhor sabia que quando passasse os anos, a geração que viesse, como a geração que nós estamos vendo agora, é uma geração totalmente que não conhece o poder de Deus, que não conhece a virtude do Espírito Santo, que não conhece a essência dessa palavra, a glória desse poder. E quando vier gerações para frente, como diz o missionário, são uma geração que nem vai crer em Deus. Então por isso que no começo Deus já anunciou o fim, porque quando chegar nessa era, em que eles não puderem mais falar dessa palavra,
que eles não conseguiam mais ter o poder e a graça para anunciar este evangelho poderoso. A palavra já foi anunciada e já foi escrita. Um dia que alguém lê essa palavra, ou ouvir essa palavra de uma qualquer maneira, ele vai sentir o renovo e a glória na sua vida, porque Deus já anunciou o fim antes do começo. Aleluia! Ele já avisou o que vai acontecer. Aleluia, ele já avisou. E muitas das vezes, irmãos, por que Deus faz isso? Deus não deixa nós enganados. Olha o zelo de Deus para com nós. Por que Deus tem que ficar dando satisfação para a gente? Por que Deus quer dar satisfação para mim e para você? O que nós somos? Nós só somos mais um, não é isso? Não, eu não sou mais um. Quem é mais um aí? Eu não sou nenhum mais um. Você também, eu tenho certeza que você não é mais um, não. Eu tenho certeza que você é um. É um que Deus chamou. É um que Deus escolheu. É um que Deus usa, é um que Deus fala, é um que o Espírito de Deus está na sua vida. Nós não somos mais um da multidão, não, nós somos um. Aleluia. Mas, meus irmãos, então nós só somos um. Nós somos um e só um. Aleluia. Por que nós somos um? Porque o próprio Jesus já orou para nós ser um. Ele disse: Pai, faz deles um só, assim como eu e o Senhor somos um, que eles também sejam um em nós. Um só. Aleluia. De vez em quando eles cantam aquele hino do Univós. É só 50%. E até hoje as pessoas ficam pensando: puxa vida, então é o seguinte, metade da igreja vai, metade da igreja fica. Porque é 50%. Não é? Quantas vezes fica pensando isso? Tem hora que fica até preocupado. Se tem um marido e uma mulher que os dois é crente, então um vai e o outro ficar, então danou. Complicou mais ainda o problema, não é? Mas não é. Jesus, você pode ver que a igreja de Jesus, ela é uma só. Ela é uma. Então, quando fala assim, tiver dois, quer dizer que não é o mesmo. Não é a mesma. Então, a igreja de Jesus, ela sobe. A igreja que não é de Jesus, ela fica. Por isso que ele diz, vai estar dois. Vai estar dois. Quer dizer, a igreja de Jesus e a que não é de Jesus. Porque a igreja de Jesus, ela sobe total. Lá não é só 50%, não. Lá sobe é 100% da igreja do Senhor Jesus. Mas vamos aqui a essa palavra. Nós vemos então que agora Isaías, ele começou a anunciar Jesus, a morte do Senhor Jesus Cristo, mais ou menos 400 a 500 anos antes de Jesus vir à terra. E ele disse assim: quem deu crédito à nossa pregação? Nós estamos pregando desde o começo. Desde Gênesis nós estamos pregando. Desde Adão está pregando. Mas foi o Adão que pecou. Ele pecou. Mas a Bíblia fala que a sentença do seu pecado foi dada para ele. E dali ele continuou vivendo com Deus. Sabe por quê? Porque foi ele que ensinou a Abel a sacrificar a Deus. Ensinou Enoque, ensinou os outros. Foi tudo dele. Ele que ensinou. Ele errou, mas ele não continuou no erro. Não foi assim? E agora nós observamos que desde Adão já estava pregando. Então Isaías disse: quem deu crédito à nossa pregação? Aí Isaías foi e revelou um mistério. Um mistério profundo aqui Isaías começa a revelar. Quando Isaías começa a falar assim, volta aí, Paulo, Isaías 53 primeiro. Ele disse: quem deu crédito à nossa pregação? A quem estendeu o braço do Senhor? Se manifestou o braço do Senhor. Porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Os irmãos sabem que quando Jesus veio sobre a terra, ele foi o renovo nascendo de uma terra seca. Entenda bastante isso. O renovo nascendo de uma terra seca.
Mas peraí, Jesus estava voltando no meio para o povo dele. O povo que falava de Deus, o povo sacerdote, sumo sacerdote, os fariseus, estava todo mundo ali falando de Deus o tempo todo, mas a terra estava seca. Estava tudo seco, porque eles não tinham nenhuma autorização de falar de Deus. Não. Por quê, irmão? Não estava falando da mesma escritura? É da mesma escritura na interpretação deles. Porque quem tem autoridade de falar do Espírito, de falar do Senhor Jesus, é o Espírito Santo, quando ele está na vida do crente. Fora disso, é só palavras. E nós observamos que Jesus nasce no meio dessa terra seca. E quando Jesus nasceu como um renovo numa terra seca, a Bíblia fala assim que Jesus, Isaías revela um outro ponto de Jesus. Ele não tinha parecer e nem formosura. Irmãos, quando você está vendo quando passa um filme de Jesus, coloca aquele cara bonitão lá, dizendo que é Jesus, e muitas vezes o crente até deixa se levar por isso. Ah, não, isso é só uma foto de um cara representando. Ele nunca foi representante de Jesus, nem aqui, nem em lugar nenhum. Lugar nenhum. Nunca foi e nunca será. Nenhum deles. Nenhum deles. Depois você vê o cara lá fazendo o filme de Jesus e depois ele está lá, fazendo a novela lá, ficando com as mulherzadas todas. Não é isso? Ele nunca foi representante de Jesus. Mas quem falou isso, irmão, que eles nunca foi representante de Jesus? O próprio Jesus. Aonde Jesus falou que eles não são representantes de Jesus? Diz a Bíblia que Jesus estava reunido. E de repente chegou sua mãe e seus irmãos. E quando eles chegaram e falou, Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Quer dizer, sua família está lá fora. Ele disse, quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Minha mãe e meu irmão é aquele que faz a vontade de vosso Pai, do meu Pai. Então, quem é representante de Jesus? Quem faz a vontade do Pai. Quem parece com Jesus? Quem faz a vontade do Pai. Quem anda com Jesus é quem faz a vontade do Pai. Esse é representante de Jesus sobre a terra. Fora disso, não tem. Não tem. E muitas vezes o crente fica tão... Ele não percebeu que na hora que você está vendo isso aí, falando de Jesus, você não está percebendo aquela imagem que está produzindo, é a mesma imagem de escultura. É a mesma. Pode ver que de vez em quando o camarada sonha com Jesus e sonha com aquele camarada, achando que ele é Jesus. E quem falou que Jesus, aqui a Bíblia dizendo, não tinha parecer e nem formosura. Ele não tinha nem parecer e nem formosura. Então, irmãos, que nós começamos a entender um mistério. Aqui já tem um outro mistério grande, que a imagem do Senhor Jesus Cristo, ela está na obediência. Ela está na vida nossa com Deus, aí nós parecemos com Ele. Tanto que vocês podem ver que quando eles foram prender o Senhor Jesus, eles teve que pagar o Judas, para Judas entregar ele, não foi? Pensa um pouquinho, por que queria pagar o Judas para entregar Jesus, se Jesus estava andando para a rua fora, para cima e para baixo? Porque a Bíblia diz, tem uma certa passagem que diz que os discípulos pareciam com Jesus. Parecia com ele, então eles falaram assim, nós pode confundir, nós chega lá, acha que é um e é o outro. Então vamos perguntar quem que é. Precisou do Judas ele apontar, é esse aqui, ó, esse aqui que é Jesus, porque todos parecem. Agora eu quero perguntar, quem parece com Jesus aí? Tem alguém aqui que parece com o Senhor? Aleluia. Talvez a gente quer ter muita aparência, né? Mas a nossa verdadeira aparência é parecer com Jesus. Quem quer parecer com Jesus? Aleluia. Quem quer ser bonito? Quem quer ser bonito? A Bíblia fala que Jesus não tinha aparência, e agora? E agora? Sem aparência, ele não tinha parecer nem formosura. E agora, irmão? Todo mundo tem que parecer com Jesus, mas ele não tinha aparência nem formosura, como é que vai ficar agora?
E agora, hein? Misericórdia, Jesus. Não é verdade? Mas vamos lá, irmãos, essa palavra. No versículo de baixo, coloca ela para mim, Paulo. Isso aqui é justamente isso que eu quero que nós entendamos hoje. Bendito é o nome de Jesus. Isaías 4. Essa formosura verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores e enfermidade. Levou sobre si. E nós, essa palavra, nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Vocês entendem essa palavra? Isaías diz assim, que nós, quando nós olhava para Jesus e víamos ele sendo crucificado, nós pensávamos assim, nossa, realmente ele cometeu um erro muito grande, por isso ele está pagando por isso. Ele cometeu uma falha, é por isso que ele está sendo crucificado. Ele errou, ele falhou. Isaías disse, quando nós olhávamos, nós pensávamos que ele era o culpado, e por isso ele estava passando por aquilo. Mas Isaías diz assim, mas não era ele que era o culpado. Ele disse, ele estava passando por tudo isso, é por causa dos nossos pecados, e não do dele. E não o dele, o nosso. Não era o de Jesus. Aí agora você começa, irmãos, eu quero que você pense um pouquinho sobre isso. Você já reparou que quando a gente vê, você vê alguém sendo condenado por uma justiça, a justiça foi lá e diz, esse cara é culpado. O que nós, e culpado vai ficar 30 anos preso. Em outros países é a pena de morte, não sei o quê. Você nem importa. A gente não importa. Porque ele está pagando pelo que fez, não foi isso mesmo? Então, aquelas pessoas, quando olhava para Jesus, começou a ter um sentimento de eles não conseguiam entender o que Jesus fez, porque eles olhavam para Jesus e achavam que ele era culpado. Eles pensavam que Jesus merecia morrer numa cruz do madeiro. Eles pensavam, com certeza, esse homem, ele fez algo muito errado, é por isso que ele está pagando por aquilo que ele fez. Não era isso? E eu quero que você entenda que nesses dias que nós estamos vivendo, muitos estão com esse mesmo sentimento. Eles têm olhado e têm desprezado tudo que Jesus fez, é porque ele acha que Jesus fez tudo aquilo, é porque Jesus merecia sofrer daquela forma. Mas eu quero dizer para você uma coisa, o Espírito Santo, quando ele toca em nós, a primeira coisa que ele faz é nós entender que ele não era o culpado, nós que somos o culpado, e o que ele estava passando não é por causa dele, é por causa de nós. Toda dor, todo sofrimento que ele foi atingido naquele momento não era por causa dele. Ele não precisava fazer isso. Ele fez por mim e fez por você. Ele fez por mim e fez por você. Se tem alguém que nós podemos dizer, eu sou devedor, nós podemos dizer, primeiramente, eu sou devedor ao Senhor Jesus Cristo. Porque sem Ele, nada que eu sou seria. Nada que eu posso ser vai ser. Nem direito de viver eu tenho, porque foi por causa dele, por causa do sofrimento dele, por causa de tudo que ele passou, é que eu hoje posso dizer assim, eu sou um vencedor, porque ele venceu por nós. Hoje você pode chegar na igreja e dizer assim, eu fui curado de uma enfermidade, porque Jesus já levou as nossas enfermidades. Eu fui liberto do cigarro e da bebida, porque Jesus levou o seu cigarro e sua bebida sobre os seus lombos, para você ser livre.
Eu fui liberto da prostituição, do adultério, das drogas. É porque Jesus pagou um alto preço por nós. Então, quando nós pensávamos que nós tem todo o direito, para um pouquinho e pensa, se Jesus não tivesse feito isso por nós, nós não temos direito algum. Ele levou tudo isso por causa de nós. Aí quando você começa a ter esse sentimento no seu coração, aí você vai dizer, como diz o hino da harpa cristã, grande é o amor de Deus. É por isso que o apóstolo João, quando ele escreve na sua palavra, ele fala com tanta graça. Eu acredito que naquela hora ele sentiu tanto gozo, quando ele escreveu disso, que ele não tinha palavra, mas ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acredito que ele entendeu o amor de Deus. E quando nós entendemos, irmãos, esse grande amor do Senhor pela nossa vida, não tem nada mais que nos para sobre a terra. Não tem mais nada para nos parar. Não tem mais nada. Porque foi grande o amor dele para conosco. Foi grande o amor de Deus para com a sua vida. Aleluia! Nós, às vezes, muitos pensam, talvez não pensa que ele seja culpado, mas talvez a gente pense assim, que nós não temos tanto pecado assim, por causa daquele sacrifício. Mas eu vou dizer para você uma coisa que você ainda não entendeu. Também está escrito na Bíblia, Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão fora da glória de Deus. Todos. Quem pecou grande, quem pecou pequeno, jovem, criança e adolescente, a Bíblia fala, todos estão fora da glória de Deus, mas Jesus manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Este é o mistério, irmãos, revelado. Aleluia. Eu lembro um dia, os irmãos aqui estavam também, que vocês estavam lá na campanha, nós fomos orar para um menino totalmente domado pelo vício, e o problema é que ele estava correndo perigo de ser morto. E quando nós estávamos lá, tinha lá, eu não sei se é a esposa dele ou se era a pessoa que vivia com ela, mas eu sei que ela estava lá junto com ele. Então quando nós chegávamos, ele cascava fora, ele saía. E quando um dia ela falou com nós assim, eu não tenho nada a ver com isso não, é ele. O que eu tenho com isso? Tem nada a ver com isso, eu não estou fazendo nada, quem está fazendo é ele. Ela falou com nós dessa forma. E Deus foi deixando nós ficar lá. E nós era para sair só 3 dias, e nós estamos lá, 7 dias, 8 dias. E todo dia que nós chegávamos, ele corria, até o dia que ele chegou e ficou. No dia que ele chegou e participou do culto. Então o Senhor tocou em mim e eu fiz para ele a pergunta, a sua última oportunidade. Você quer Deus ou não quer? Não, eu não quero não. Então, amém. A partir de hoje nós estamos indo embora. Naquele mesmo dia ele foi embora. Foi dada a última chance. Entenderam? Porque eles não tinham entendido ainda. Ele não tinha entendido ainda, nem ele nem ela, que na verdade o Senhor já tinha morrido pela sua vida para que ele fosse salvo. Eles ainda não tinham entendido. Não tinham entendido. Já pensou se Jesus olhasse para o pai e falasse assim, pai, o negócio é o seguinte, eu sou seu filho, eu tenho direito a viver do bem e do melhor. Aliás, eu fiz todas as coisas. Eu não vou lá morrer para ninguém, não. Só manda outro, manda um anjo aí, manda um querubim, só cria uma outra pessoa e manda lá embaixo, que eu não vou lá, não. Aí eu sou filho, eu tenho direito de filho. Já pensou? Mas ele não fez assim. E ele foi pagar o preço por nós. E na hora que ele paga o preço pela humanidade, daquelas pessoas que ainda pensavam que ele que era o culpado. Que ele que estava errado. Mas na verdade, irmãos, enquanto alguns pensou que ele estava errado, outros ao contrário, viu a oportunidade de dizer,
eu andei triste, abatida, mas chegou a oportunidade de eu sair dessa vida, agora eu vou mudar de vida. A mulher adúltera, quando ela viu a oportunidade, ela disse, opa, ninguém te condenou não, nem eu te condeno, vai, não pegue mais, tá bom, Senhor, nunca mais. Agora eu vou servir o Senhor. Ela viu a oportunidade de ser livre. Ô irmãos, que Deus nos ajuda, que Deus nos abençoa. Toda vez que vier esse sentimento, ele está por aí. E quando vier esse sentimento sobre a sua vida, a hora que você começar a sentir sobre essas coisas e pensar, e desprezar tudo aquilo que Deus tem feito pela sua vida, então você já para, repreende e fala, peraí meu Deus, tem uma coisa errada. Não. Foi grande o amor dele para com a nossa vida. O que ele fez por nós é muito grande. Não é isso? Que Deus abençoe, irmão. Nós não vamos muito mais além. Que Deus nos ajuda. Vamos orar agora. Vamos com todos de joelho, no nome de Jesus.